Boa noite, irmãos. Eu sou Eliane Nogueira Ramos e estou aqui para levar a palavra para os meus irmãos. Que assim seja, que Deus nos dê entendimento na sua palavra. Assim seja em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dê entendimento para que nós entendamos o que vamos ler, meu Pai, e que fique gravado em nossos corações, porque Jesus é o nosso Salvador e com Ele vencemos todas as batalhas. Assim seja, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Hoje nós vamos ler João. Vamos ler o 39 aqui no 5, no capítulo 5, o versículo 39. Depois nós vamos continuar a leitura do 1 ao 14, ok, irmãos? Olha o que Jesus fala. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Através das Escrituras nós conhecemos o nosso Pai e também Jesus. Através das Escrituras, irmãos. Que assim seja. Que nesse momento estamos examinando as Escrituras, que vamos ler. Então nós vamos entender o que Ele pede e o que devemos fazer. Assim é. Graças a Deus, irmãos. Então vamos começar no João, versículo 6. Eu costumo dizer o João sozinho, porque tem o João, as 3 cartas de João. E aqui o João é o João, só um João, certo, irmãos? Então é o João depois de Lucas. Depois de Lucas, o João depois de Lucas, ok, irmãos? Porque eu sei que tem gente que não conhece a Bíblia, então por isso estou falando. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos, que Jesus curava os doentes, curava os cegos, faziam eles enxergar, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, o leproso era purificado. Então os enfermos seguiam Jesus. Muitos, uns eram curiosos e outros seguiam o que precisavam. Glória a Deus, irmãos. Então lemos o capítulo do 6, o versículo 3. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, já estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus falando como que eles comprariam pão para 5.000 homens comer, que tinha 5.000 homens lá. Como que eles comeriam? Da onde comprariam pão para tantos comer? 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que estavam lá também. Então, olha, tinha muita gente, era uma grande multidão mesmo. Vamos ler o versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então quer dizer que Jesus só estava falando, experimentando o que Filipe ia dizer para ele. Porque ele já sabia o que ele deveria fazer, o que ele ia fazer com todo aquele povo que estava lá. Porque Jesus não ia só alimentar aquele povo, o espírito daquele povo, ele já estava preparado para alimentar o espírito e também o físico com o pão. Porque Jesus já era pão, né? Um bem modo de ver as coisas. Jesus era o pão. Glória a Deus, irmãos. Aí, lemos o restante. O versículo 7 do João, capítulo 6. Filipe respondeu-lhe:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão, porque cada um deles tome um pouco. Quer dizer, o dinheiro que eles tinham também não daria para comprar pão para aquela multidão comer. Eles não teriam. Aí então, no versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso para tantos? O André levou os pães até Jesus, mas ao mesmo tempo ele já ficou admirado. Como quem diz, mas 5 pães e 2 peixinhos vai dar para alimentar tanta gente? É que eles, naquele momento, eles ainda não conheciam Jesus. Alguns deles ainda não conheciam Jesus, porque não tinha estado naquele casamento onde Jesus transformou água em vinho. Que até foi comentado que todos servem o primeiro bom vinho, e depois, no final da noite, já serve o vinho mais ruim. Mas o homem, lá, um dos homens no casamento, comentou com o anfitrião da festa: que engraçado, você serve o melhor vinho depois, no final da festa. Não, tinha acontecido que Jesus tinha transformado água em vinho. Então ele era um vinho diferente de tudo que eles já tinham bebido. Glória a Deus, irmãos. Aí diz, está aqui o versículo 9, né? Está aqui um rapaz que tem os 5 pães, levando e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos comerem? Era muita gente, né? O versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Quer dizer, uma espécie de um gramado, de um espaço grande que tinha espaço para todo mundo sentar. Assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000 homens. Então, pensa bem, quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Era muita gente, irmãos. E Jesus tomou os pães, levando, dando graças. Posso tomar? Depois pega outro copo. E disse Jesus: mandai sentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Eles comeram até quanto eles queriam. Então, isso significa que Jesus é a mesma coisa que a situação de Elias, quando Elias chegou na casa daquela viúva, que ela falou para ele que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e que eles dois comeriam, ela e o filho, e eles morreriam logo em seguida, porque eles não iam ter mais o que comer. Mas a partir do momento que Elias chegou lá, multiplicou-se tanto a farinha como o azeite. Deu para eles comer mais de 3 anos. Glória a Deus, irmãos. Então isso significa que Jesus já sabia, naquele momento, que ele ia alimentar tanto o espírito daquela multidão, como também o físico. Aí ele multiplicou os pães. Ele multiplicou os pães, como também multiplicou os peixes. Estavam assentados igualmente todos os peixes enquanto eles queriam. Eles comeram tanto o pão quanto o peixe, quanto eles quiseram comer. Porque foi multiplicado uma grande quantidade. Jesus multiplicou para alimentá-los, todos eles, para que nenhum deles saísse dali com fome. Glória a Deus, irmãos. Aqui no versículo 12. Enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobrejaram, que sobrou, né? Para que nada se perca. Porque Jesus, mesmo multiplicando os pães, ele não aceita que nada se perca. Que aqui também fala em uma parte que tudo que chega até Jesus não é jogado fora. Isso significa, nem nós como seres humanos, coisa alguma Jesus joga fora. Tudo Jesus guarda, Jesus protege. Como ali aquela multidão que estava ali, ele multiplicou os pães para alimentá-los. Ele protegeu. Porque ele podia dizer para eles ir embora dali, procurar comida na cidade mais próxima que tivesse. Só que Jesus não pensou assim. Jesus teve compaixão deles e deu comida para eles, para que depois eles foram bem alimentados, tanto no espírito, que eles receberam a palavra, como Jesus fala aqui no João, capítulo 5, no versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo glória dos homens. Mas bem vós conheço que não tendes em vós amor de Deus. Então quer dizer, quem não ama a Deus não entende o que Jesus fez lá perante os 5.000 homens. Quase 5.000 homens, mulheres e crianças. Não entende que Jesus multiplicaria os pães lá. Que Jesus multiplicaria os peixes. Que Jesus estava lá para dar a palavra para eles. Porque aqui ele diz também, ó, que a palavra é vida eterna. Ó, examinai as escrituras porque vos cuidais. Ter nelas a vida eterna. E elas que de mim testificam. Quer dizer, a partir do momento que você examina as escrituras, lê a palavra do Senhor, você passa a conhecê-lo e sabe que ele tem esse poder de mudar a situação. Não existe com ele fome, nem doença, como aqui diz que os enfermos iam atrás dele para serem curados e libertos, todos os problemas que o povo tinha, e até ele para os problemas ser selecionados. Então aqui, como o Felipe, o André, eles não sabiam que Jesus era o próprio pão. Porque Jesus veio à terra para nos livrar do mal, para nos arrancar das mãos do Satanás. Por isso que ele foi sacrificado e 3 dias depois ele ressuscitou. Porque ele entrou em luta com o diabo, porque o diabo não queria devolver nós para Deus. Mas Jesus sabia que o sangue dele derramado, como foi, nos tiraria das mãos de Satanás. E aqui Jesus estava levando a palavra para esse povo, para que esse povo entendesse por que ele veio à terra e o que ele veio trazer. A diferença, a multiplicação dos pães, a cura dos doentes, a libertação de todos aqueles que estão perdidos no mundo. Porque Jesus fala que o doente precisa de alguém para curá-lo. E Jesus o cura, Jesus o liberta. Jesus alimenta de todas as formas, porque aqui a multiplicação dos pães prova que nem o pão falta na mesa. A partir do momento que estamos em comunhão com Ele. Glória a Deus, irmãos. O versículo 13 do João, capítulo 6. Recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e sobejaram os que haviam comido. Quer dizer, todos que comeram ficaram satisfeitos e ainda sobrou, que deu para encher 12 cestos. Então imagina a grande quantidade que aquele povo comeu e que Deus, Jesus multiplicou, como ele fala aqui. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, partiu, e pelos discípulos. E dos discípulos, pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ele deu de comer o quanto eles queriam.
não ficaram saciados, tanto que ainda sobrou. Glória a Deus, irmãos. Isso é Jesus. Jesus, quando se achega a nós, tudo é mudado em nossas vidas, tudo é multiplicado, tudo é guardado, tudo é transformado. Jesus é a verdadeira transformação. Por isso ele é o nosso Salvador, porque ele nos transforma, ele nos leva ao encontro do Pai. Aí, vendo isso, um homem, ó, os homens que estavam lá, ó, no versículo 14 do João 6, os homens dizem, ó, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que devia vir ao mundo como de fato veio e estava ali na presença deles. Glória a Deus, irmãos. Isso significa que para Jesus tudo é possível. Ele faz tudo. Ele veio na terra e passou por tudo aquilo para nos livrar das mãos de Satanás, para nos trazer de volta para Jesus. E não foi só por mim ou por fulano Beltrano, foi por toda a humanidade, todos nós. Porque ele diz na palavra que ele veio para mudar, para transformar, que ele é a luz do nosso caminho, ele é a lâmpada dos nossos pés. Então, por que não crermos nele? Por que não buscar? Como ele diz aqui no João 5:44, como podeis vós crer recebendo honra uns aos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, dizer que a honra só vem de Deus. Então não devemos crer que um homem tem capacidade para mudar a vida do outro homem. Não, isso não existe, porque ele está falando aqui, ó. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Quer dizer, a honra só vem de Deus. Então, se nós quisermos ser transformado, mudado e honrado, é só em Deus que devemos buscar, porque um no outro não vamos achar isso, ó, porque recebendo honra um dos outros aí não existe. A honra maior quem nos dá é o nosso próprio Pai, o nosso próprio Criador, irmãos. Só devemos crer, porque aqui ele diz também no 47:5, mas se não crerdes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? Como podemos crer aqui na multiplicação dos pães se nós não examinamos, não lemos as escrituras que está escrito a respeito de Deus, de Jesus? Como que nós vamos entender como é que Jesus fez tudo aquilo ali? Que Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que ele devia multiplicar os pães e os peixes e alimentar aquele povo, aquela grande multidão, como aqui diz. A grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Porque ali não tinha só gente para ser curado, tinha gente que tinha que ser curado de todos os jeitos, de todas as formas. E também tinha gente que queria conhecê-lo. E para conhecer, hoje, nós não temos Jesus andando com uma grande multidão, mas nós temos a palavra, através da palavra nós vamos conhecer Jesus intimamente. Vamos conhecer Jesus lá, o interior dele, o íntimo dele. Como ele pensa, o que ele faz, como ele faz, nós não sabemos, mas ele sabe como aqui ele sabia, como ia fazer para alimentar aquela grande multidão. Ele sabia. Os apóstolos que estavam ali nem não sabiam, mas ele sabia o que devia fazer. Como de fato ele sabia e como ele fez. Glória a Deus, irmãos, vamos agradecer. Obrigado, meu Pai, pela essa palavra. Passamos a te conhecer através da tua palavra, como o Senhor diz, examinai a palavra. Que através da palavra passamos a conhecê-lo, a termos intimidade com o Pai, o nosso Criador, a termos intimidade com Jesus,
Porque tudo que se achegar a Jesus, ele não lança fora. Ele cuida, ele guarda, ele protege. Se precisar multiplicar os pães, ele multiplica. Se precisar curar, ele cura. Se precisar libertar, ele liberta. Que ele é o nosso Pai, Salvador, Jesus, o Pai, Criador, Todo-Poderoso, Soberano Jeová. É o nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso intercessor é Jesus. E a honra só existe no Pai, não existe em outro. Como o próprio Pai diz, como um homem pode acreditar no outro homem, coitado dele, né? O próprio Deus fala. Então nós só vamos encontrar isso em Jesus. Se unimos a Jesus, que Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo. Porque Jesus é o Salvador, como ele mesmo diz, que ele veio para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Porque ele é o caminho, ele é a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho. Irmãos, muito obrigado, meu Pai, por curar quem está doente, por visitar aqueles que estão na rua, meu Pai, perdido, sem rumo, sem destino, que não te conhecem, não tem onde morar, meu Pai. Como muitos já foram mortos nesses últimos dias por causa do frio, meu Pai. Mas o Senhor pode acolhê-los embaixo das suas asas. O Senhor pode ensinar o caminho, meu Pai. Eis-me aqui, meu Pai, estou falando, pedindo a tua ajuda. Visita-os, Pai, que o Senhor pode. O Senhor é o Senhor que cura, o Senhor que sara. O Senhor é o caminho, o Senhor é a glória, o Senhor é a honra. Tudo de mais, melhor e grande existe em ti, meu Pai. Visita aquele moço que está lá no hospital com Covid, meu Pai. Eu vi o comentário que está com fralda, que já teve uma parada cardíaca, Pai. Mas o Senhor pode visitá-lo, o Senhor pode curar, o Senhor pode dar o sopro de vida novamente para ele, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor pode curar todos, meu Pai, como Jesus curava quando esteve aqui. Jesus continua curando, continua libertando, continua ensinando o caminho. Basta nós ler tua palavra, basta nós te buscar, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por nos arrancar do mal, meu Pai. Jesus, obrigado por vir entregar seu corpo, derramar seu sangue por todos nós, por toda a humanidade. Se fizeste isso, Senhor Jesus. Muito obrigado, glórias e glórias a ti, meu Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E amém.